meus caríssimos alunos da disciplina Teoria e Metodologia da História 1. Hoje nós vamos discutir um texto intitulado Documento Monumento, de um historiador francês chamado Jacques Le Goff. E para discutir esse texto Documento Monumento, antes é necessário saber um pouco quem é Jacques Le Goff. O Jacques Le Goff é um historiador francês, nascido em Toulon, na França, em 1924, e falecido em 2014, na cidade de Paris. O Jacques Le Goff foi professor da Universidade de Paris, professor da Universidade de Lille, professor da Escola Prática de Altos Estudos e da Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais na França. Inclusive, na Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais, ele substituiu nada mais, nada menos do que o Fernando Braudel na direção da Escola de Altos Estudos. Portanto, é um historiador extremamente significativo, foi um dos historiadores fundamentais da terceira geração da Escola dos Annales. Organizou, junto com Pierre Nora, aquela coletânea clássica da década de 70, intitulada História, Novos Objetos, História, Novos Problemas, História, Novas Abordagens. Essa trilogia de obras lançou um manifesto da chamada Nova História e praticamente reformulou os estudos históricos a partir da década de 70. O Le Goff é um historiador que se dedicou muito às pesquisas sobre o período medieval, sobretudo tentando discutir as mentalidades. E dessas pesquisas surgiram inúmeras obras, eu vou mencionar apenas algumas aqui, que eu considero importantes. A primeira delas é o livro intitulado Mercadores e Banqueiros na Idade Média, em que ele discute a economia da Idade Média. O segundo é intitulado Os Intelectuais na Idade Média, em que o Jacques Le Goff aí discute sim as mentalidades e esses intelectuais da Idade Média. O terceiro é intitulado A Civilização do Ocidente Medieval. É um livro muito importante também, no qual ele discute todos os aspectos articulados da civilização do Ocidente Medieval. Nós temos um outro livro muito importante intitulado O Imaginário Medieval, em que o Le Goff traz para o centro da reflexão o imaginário daquela sociedade medieval e desconfigura algumas coisas que tínhamos em mente sobre o período medieval. Um outro livro importante é intitulado Para um Novo Conceito de Idade Média. Essa obra do Le Goff traz para o centro do debate uma nova reflexão sobre a Idade Média. E o livro que nós vamos debater hoje, que tem o texto que nós vamos debater hoje, o livro História e Memória. Esse livro é um apanhado, uma coletânea, ele é um livrinho até grande, ele é um apanhado de textos, de ensaios do Le Goff, escritos entre 1977 e 1982, e foi regimentado nessa obra do Le Goff. De um modo geral, a grande contribuição do Jacques Le Goff para os estudos históricos, ou seja, para a historiografia, é o modo pelo qual ele contribui para a alteração da visão sobre a Idade Média. Porque, ao contrário dos estudos tradicionais, o Le Goff traz para o centro do debate a questão das mentalidades, o modo pelo qual as pessoas sentiam, o modo pelo qual as pessoas viviam culturalmente, o modo pelo qual as pessoas organizavam as suas vidas cotidianamente, e não do modo pelo qual os estudos anteriores traziam, que eram estudos que deixavam para o centro do debate, traziam para o centro do debate a reflexão militar e a reflexão econômica. E o Le Goff muda os estudos medievalistas nesse sentido. Bom, dito quem é o historiador e a sua principal contribuição aos estudos históricos, nós entramos agora no texto especificamente dito Documento Monumento. E é um texto que o Le Goff traz para a reflexão o modo pelo qual os historiadores saem de uma visão mais ingênua sobre a documentação histórica e passam a uma visão mais crítica. O Le Goff está fazendo um apanhado historiográfico e está trazendo uma reflexão que é muito importante para a gente, deixando bem claro que a crítica histórica é fundamental. A crítica sobre o documento é fundamental. E, sobretudo, a crítica sobre a documentação histórica, que já parte da desconfiança dessa documentação histórica. O Le Goff é um historiador que já constrói a sua perspectiva teórica e constrói a sua obra em torno dos estudos medievais, já com essa visão bastante crítica, chamando atenção para as relações de poder. E nesse texto, Documento Monumento, ele não muda essa perspectiva. Ele traz um balanço historiográfico sobre as alterações
entre a visão dos historiadores sobre documentos e monumentos e, ao mesmo tempo, tece várias críticas interessantíssimas. Ele começa o texto dele discutindo o que ele vai chamar de materiais da memória coletiva. E ele vai apontar que a memória coletiva e a forma científica da memória coletiva, que é a história, se aplica a dois tipos de materiais fundamentais: documentos e monumentos. E o que sobrevive, de acordo com o Legoff, para nós historiadores, não é o conjunto, não é todo o conjunto daquilo que se passou no passado, mas sim recortes desse passado que são escolhas por forças políticas ou por quem selecionava a documentação, por historiadores. Ou seja, essa documentação que chega até a gente já é uma documentação separada e escolhida, seja pelos sujeitos históricos do período em que aquele documento surgiu, seja pelos sujeitos posteriores que resolveram relacionar aqueles documentos, organizar aqueles documentos. Portanto, de acordo com o Legoff, essas duas matérias da memória coletiva, esses dois materiais da memória coletiva, que são os documentos e os monumentos, devem ser olhados como escolhas que são efetuadas ou por sujeitos daquele período histórico ou por sujeitos posteriores. Aqueles documentos que chegam a nós, historiadores, sem dúvida nenhuma, passam por uma filtragem, e o Legoff traz isso de maneira muito específica e é importante para a gente. Logo de início, o Legoff já distingue documento de monumento. E ele começa dizendo o que é um monumento. E ele vai apontar que pode ser de dois tipos. O primeiro tipo seria uma obra comemorativa de arquitetura ou de escultura. Eu posso dar alguns exemplos para vocês. A Acrópole grega é um monumento clássico, construído em 450 a.C. O Coliseu Romano, de 68 d.C., é outro monumento clássico. Trazendo para o Brasil, para algo mais próximo de nós podemos chegar ao Monumento às Bandeiras, em São Paulo, que foi construído em 1953, na ocasião do 4º centenário da cidade de São Paulo. Ou seja, esse primeiro item de obras comemorativas da arquitetura são monumentos. E o Legoff coloca também um segundo nível de monumentos, que seriam os monumentos funerários em homenagem ou recordação de alguma pessoa. Automaticamente vem à minha memória o mausoléu de Lenin, lá na Praça Vermelha, em Moscou, que foi construído em 1930 pelo Joseph Stalin. Portanto, meus caros, nós temos monumentos de dois tipos, como colocados pelo Legoff. O monumento, na perspectiva do Legoff, tem como característica fundamental ligar-se à perpetuação do poder. A tentativa voluntária ou involuntária de sociedades históricas de se perpetuar no poder, no sentido de, olha, esse sujeito foi poderoso, esse monumento é algo que tem que se recordar porque é importante historicamente. O monumento tem essa intencionalidade, e isso é fundamental, que é trazido pelo Legoff. E aí ele entra na segunda reflexão sobre documentos. Ele vai apontar que o termo documento vem do latim, que tem um sentido original ensinar, mas ele evolui para o significado de prova. E no século XIX, ele toma sentido de testemunho histórico para nós historiadores. Isso é muito importante. Geralmente, ele vai ser vinculado pelos historiadores ao documento escrito. Porque inúmeros historiadores passam a compreender documentação escrita como prova histórica. E isso é muito importante. De acordo com ele, os historiadores do século XIX ignoravam que documentos e monumentos vêm de intencionalidades históricas. Na perspectiva do Legoff, há uma separação entre documentos e monumentos no século XIX, em que monumentos são considerados obras intencionais, subjetivas, com intenções políticas, e documentação histórica é tomada como objetiva, não intencional, quase que por combustão espontânea, surgida historicamente. E ele vai apontar, olha, isso é uma ingenuidade, há que fazer a crítica a isso. Ele faz uma recapitulação de um lento triunfo, de acordo com ele, do documento sobre o monumento, que vai desembocar lá no século XIX. Ou seja, o documento vai tomando lugar do monumento, o documento vai sendo mais importante do que o monumento por parte dos historiadores. O Legoff vai demonstrar que os historiadores
passam, que a historiografia passa por um lento triunfo do documento sobre o monumento, em que, ao longo do tempo, a documentação, o documento histórico vai sendo considerado mais importante do que o monumento. O documento histórico vai ganhando um ar de objetividade, vai ganhando um ar de que não é construído. E o monumento vai sendo criticado por intencionalidade histórica. É nesse sentido que o Legoff traz essa separação e esse lento triunfo do documento sobre o monumento. E quando ele vai refletir sobre isso, ele passa ao século XIX e dá um exemplo muito claro para a gente. Ele vai apontar o seguinte, lá no item 2, que ele vai chamar de o século XX, do triunfo do documento à revolução documental. Ele vai apontar que o triunfo do documento sobre o monumento é exemplificado pela máxima surgida no século XIX, de que não há história sem documento, que nós trazemos para o centro do debate até hoje, é importante para nós historiadores até hoje, isso é muito importante. Já no século XX, de acordo com Legoff, a documentação, a concepção de documento vai se alargando. Antes, o documento era considerado importante somente o documento escrito. Com a escola dos análises, a concepção de documento passa a considerar também outros materiais. O documento pode ser escrito, ilustrado, transmitido pelo som, a imagem ou qualquer outra matéria ou qualquer outra maneira pela qual os homens deixaram um legado histórico. Na década de 60, ele traz para reflexão a ideia de que ocorre uma revolução documental, que traz para a reflexão, traz para o centro do debate a história quantitativa, vinculada à história econômica, e esse tipo de história vai apontar inúmeros tipos e modos de tratamento da documentação. Esses novos tipos estão intrinsecamente ligados ao surgimento da computação. Os computadores abrem caminho para o estabelecimento de bancos de dados, de bancos documentais, e a história quantitativa e qualitativa abre caminho para o estudo de séries de documentos. Em outros termos, a história qualitativa abre caminho para os estudos de inúmeros documentos ao mesmo tempo, em função de você pode organizar esses documentos em computador, pensando no documento sempre em relação com outro documento. E isso, a gente pensa um documento e pensa um documento que antecede, vê se há uma ligação. A gente pensa aquele documento e vê um documento que o procede, que tem procedência dele. É nesse sentido que a documentação histórica é fundamental para o Jacques Legoff, no sentido de a maior quantidade de documentação histórica gera uma revolução nos estudos, influenciada, obviamente, pelos computadores, influenciada por tudo aquilo que nós consideramos como importantes na organização documental. A partir de então, o Legoff passa a discutir o item 3 do texto dele, que é o último item, mas é o item mais profundo e mais importante da mensagem, da tese que o Legoff quer trazer. Ele intitula esse item 3 de A Crítica dos Documentos, em direção aos documentos monumentos. E ele vai fazer uma recapitulação da crítica histórica e do modo pela qual a crítica histórica foi sendo construída historicamente e chega ao século XX fazendo uma revolução, considerando documentos como monumentos. E ele busca demonstrar como essa crítica histórica caminhou para compreender documentos como monumentos. E é nesse sentido que ele demonstra que a crítica documental, iniciada na Idade Média, consolidada no início do Renascimento, enunciada pelos grandes eruditos do século XIX e aperfeiçoada pelos historiadores do século XIX, consistiu sempre numa procura de autenticidade, perseguindo os documentos falsos e dando muita ênfase à datação. Essa crítica que ele faz é porque o século XX começa a desmistificar isso. Não há tanta preocupação com a falsidade da documentação. Óbvio que há uma preocupação com isso, com a legitimidade, com a autenticidade dos documentos, mas há uma preocupação mais profunda no modo pelo qual esse documento histórico foi construído e no modo pelo qual esse documento histórico se transformou em um documento importante. Há uma preocupação em historicizar a documentação histórica. Essa preocupação é exemplificada pelo Legoff com base na escola dos análises, que, de acordo com ele, a crítica documental ganha uma maior profundidade, especialmente
porque problematiza a noção de documento histórico. O Bloch vai apontar que os documentos não aparecem nos arquivos ou chegam às mãos dos historiadores por vontade de deuses. São humanos que fazem chegar aos historiadores, ou na produção dessa documentação ou na organização dela. Ou seja, há um gesto de intenção humana ali. Há na produção do documento ou na organização ou na localização desse documento. E o Marc Bloch chamava atenção para isso, o Legoff traz isso para a sua reflexão. Uma outra crítica que o Legoff faz é dizer o seguinte: olha, o Paul Zumthor, que é um outro pesquisador importantíssimo, meio que inconscientemente, ao estudar textos antigos, textos franceses antigos, descobriu o que fundamentalmente transforma documento em monumento, que é a utilização desse documento por parte do poder. Ou seja, o Legoff passa a demonstrar seu ponto de vista com relação ao documento, que é visto por ele como um monumento, influenciado pelo Michel Foucault. Porque o Foucault, na introdução do livro Arqueologia do Saber, vai trazer essa reflexão de que o documento tem que ser tratado como um monumento, porque o documento, assim como o monumento, é uma documentação que tem uma intencionalidade humana ali. Tem uma escolha ali. Então há de ser criticado também como os monumentos. E aí, o Legoff traz para a reflexão a ideia de que o documento não é qualquer coisa que fica por conta do passado. É um produto da sociedade que o fabricou e de acordo com relações de força que detinham o poder no período. E ele vai apontar, olha, somente a análise do documento enquanto monumento permite à memória coletiva recuperá-lo de forma precisa. E para o historiador usá-lo cientificamente, com pleno conhecimento de causa. Ele vai apontar que o documento não é inócuo, ou seja, o documento não é algo que não tem efeito. É, antes de mais nada, uma montagem consciente ou inconsciente da história, da época ou da sociedade que o produziu. Ao mesmo tempo, o Legoff vai dizer, olha, o documento é resultado do tempo posterior também, no qual ele foi produzido, porque esse tempo posterior o aceitou ou o silenciou. Ou, em outros termos, eu gostaria de colocar para vocês, o documento histórico deve ser tratado assim como os monumentos históricos são tratados. A todo momento, se a gente vê uma estátua, se a gente vê uma obra de arquitetura, se nós vermos um monumento em homenagem a alguém, ou a algum lugar, ou a algum período histórico, ou a algum grupo social, nós vamos olhar para esse monumento e dizer, olha, ali tem uma intencionalidade, aquele prefeito daquele período histórico, aquele governador, aquele presidente, aquele líder social, aquele documento aquele monumento tem um sentido, tem uma intenção por trás que é típica do poder. Nós temos que olhar para os documentos também dessa maneira e criticar essa documentação assim como nós criticamos os monumentos. E os historiadores fizeram esse processo de amadurecimento de acordo com Jacques Legoff. Para exemplificar isso, eu gostaria de ler um trecho da obra do Legoff, está aí na tela. O documento é monumento. Resulta do esforço das sociedades históricas para impor ao futuro, voluntária ou involuntariamente, determinada imagem de si próprias. No limite, não existe um documento verdade. Todo documento é mentira. Cabe ao historiador não fazer o papel de ingênuo. Os medievalistas, que tanto trabalharam para construir uma crítica, sempre útil de certo, do falso, devem superar essa problemática, porque qualquer documento é, ao mesmo tempo, verdadeiro, incluindo e talvez sobretudo os falsos. E falso, porque um monumento é, em primeiro lugar, uma roupagem, uma aparência enganadora, uma montagem. É preciso começar por desmontar, demolir esta montagem, desestruturar esta construção e analisar as condições de produção dos documentos monumentos. Ou seja, meus caros, é fundamental questionar a documentação histórica, assim como nós questionamos os monumentos. É fundamental trazer a crítica à história para o centro do debate quando a gente vai lidar com a documentação histórica. A documentação histórica também é uma montagem. Ele traz ali, ele é o único resquício que nós temos daquele passado, mas nós temos que criticá-lo também, entender o seu processo de produção e de difusão.
Enquanto o conhecimento do passado, de acordo com Legoff, a história não teria sido possível se não tivesse esse último traço do passado, que é a documentação. No entanto, nós temos que questioná-la efetivamente. O historiador, de algum modo, operava uma escolha entre vestígios do passado, privilegiando certos monumentos, em particular os escritos, nos quais a crítica histórica se baseava. E aí, de acordo com o Legoff, hoje o método seguido pelos historiadores sofreu uma mudança fundamental. Já não se trata de fazer uma seleção de monumentos, mas sim considerar os documentos históricos como monumentos. Ou seja, considerar a documentação histórica como uma construção, assim como são considerados os monumentos. É nesse sentido que o Legoff traz a reflexão dele, que é muito importante. Em suma, meus caros, o Legoff está trazendo para o centro do debate a ideia de que nós, de fato, temos que tratar a documentação histórica como uma intenção de alguém no passado para impor uma imagem de si mesmo para o futuro. Nós temos que entender a documentação histórica como uma construção humana. Assim como nós entendemos que os monumentos são construções humanas de intencionalidade de alguém. Documentação histórica não é produto de combustão espontânea, não surge abruptamente na história, não cai do céu para o historiador. Documentação histórica é construída por alguém em algum lugar e depois é selecionada por outra pessoa em outro lugar e é silenciada ou difundida, depende da época histórica. É importante entender, portanto, as condições de produção da documentação histórica. E, ao mesmo tempo, em que medida essa documentação tem relação ou não com as instâncias de poder. E o Legoff traz isso de maneira muito precisa. Portanto, meus caros, a mensagem é essa do Jacques Legoff. E eu finalizo com o título: Documento, Monumento. Ou seja, documento é monumento. Documento deve ser pensado e criticado assim como você critica os monumentos. Olhe para a documentação histórica de maneira crítica, assim como você olha de maneira crítica para os monumentos históricos. Enfim, esse texto do Jacques Legoff é um texto curto, mas fundamental para a crítica histórica, fundamental para o final do século XX e para nós, historiadores do século XXI. Eu me despeço agradecendo a vocês a atenção, a audiência da aula e desejo a todos uma excelente leitura do texto do Legoff, para quem não leu, e releitura à luz dessa reflexão que eu acabo de fazer. Um grande abraço a todos!